não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Você está no canal Presbítero Isaías Gonçalves, o canal que tem por título Crente que frequenta a IBD é diferente. E nós estamos hoje falando da 11ª lição do primeiro trimestre do ano de 2025. A lição que tem por título A Salvação não é obra humana. Lição que será ministrada no dia 16 de março de 2025. Nós já estamos chegando ao final deste primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre nós falamos sobre defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O nosso texto áureo, como já foi lido, a verdade prática diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. Neste texto é mostrado de forma muito eficaz como se dá o plano da salvação. Paulo tinha um entendimento muito claro sobre esse plano de salvação e ele escreve à igreja de Éfeso sobre esse assunto. Diz assim, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Esse texto, esse versículo é o versículo-chave da soterologia, né? Da doutrina da salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A lição de hoje, ela traz essa questão da soterologia, né? O que vem a ser a soterologia? A palavra sodo, salvação do grego, sotero seria a doutrina, o tratado da salvação. Esta matéria, ela estuda como se deu o processo da salvação. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele deixa claro que a salvação, ela vem pela graça. O que vem a ser a graça? Daqui a pouco nós vamos ver o conceito da palavra graça, do grego charis. Mas, para nós entendermos já na introdução da nossa aula de hoje, a graça é o favor imerecido. Aquilo que não merecíamos veio para nós como uma dádiva de Deus. E a salvação, ela independe da ação humana, independe das obras, independe de qualquer coisa que o homem possa fazer, a não ser
aceitar a graça de Deus, a salvação que é nos dado pela graça, né? A parte 1 da nossa lição, a salvação sob a graça de Deus, a descrição do estado espiritual do homem. Nesse texto de Paulo aos Efésios, ele mostra como está o homem, a condição que o homem é colocado no mundo espiritual, né? É um contraste entre o estado espiritual de miséria humana e a restauração da comunhão com Deus. É o que é apresentado neste livro, nesse texto. Primeiro Paulo começa a mostrar a condição do estado espiritual de miséria do homem, e após isso ele mostra a restauração da comunhão com Deus através da graça de Deus, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e nos dar a salvação. A impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço. É preciso dizer que quando se fala em salvação pela graça, nós vamos entender que ao homem é impossível, por seus méritos próprios, angariar a salvação. A salvação ela é nos dada por Deus e isso independe da ação do homem. O homem também está impossibilitado de desejar receber essa salvação. Então a salvação nos dada por Deus através de Jesus, ela é completa, ela nos traz a salvação, mas antes ela nos mostra o desejo de sermos salvos. Primeiro, a graça ela convence o homem de que ele é pecador e de que ele precisa de um Salvador, e a mesma graça apresenta este Salvador ao homem. A impossibilidade de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem de que ele é pecador, de que ele precisa ser salvo, e aí o mesmo Espírito Santo ele vai apresentar a salvação na pessoa de Jesus Cristo através da graça de Deus. Então, na parte 1.1, a descrição do estado espiritual do homem. Olha o que diz o texto. E eu até grifei algumas partes aqui para acentuar a condição humana apresentada por Paulo à igreja de Éfeso, né? A carta aos Efésios. Vocês estavam mortos em sua transgressão e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Vejam que está grifada essa parte, né? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Agora Paulo está se referindo à igreja, aqueles que mudaram sua condição, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Vejam só a descrição do estado espiritual humano. Paulo está apresentando essa condição para a igreja de Éfeso, fazendo um paralelo com aquelas pessoas que ainda viviam nessa condição. Então, porque ele vai dizer, como os outros, éramos da natureza merecedores da ira, mas graças a Deus, aqui Paulo vai falar, né, que Deus ele nos trouxe pela sua graça a salvação e houve uma mudança de estado, né? Aqui no capítulo 1 e verso 5 diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí entre parênteses, né, a parte do escritor, pela graça sois salvos. A salvação só é possível mediante a graça de Deus. Sem ela, ninguém pode ser salvo. E daqui a pouco nós vamos mostrar algumas heresias relacionadas à salvação, como são alguns pensamentos, né, de algumas religiões sobre a questão da salvação. Mas o que o texto bíblico, e é a nossa referência, né, o nosso guia, ele nos mostra que a salvação
ela é nos oferecida por Deus pela graça, e a nossa parte, a única coisa que nós podemos fazer pela salvação é aceitá-la, né? Aceitar esta salvação. A palavra graça, a etimologia da palavra graça, né? A palavra grega para graça é charis, né? Ela tem vários significados, incluindo favor, bondade, dom, benevolência ou gratidão. Charis é uma palavra-chave na Bíblia, que descreve o favor divino que não é merecido por nós. Não há nada que nós fizemos para merecer esse favor, né? É a generosidade de Deus para com os seres humanos. E nós abrimos um parênteses, né? A graça, ela é irresistível. Muitas pessoas, todos nós estamos debaixo da graça de Deus. Então a salvação, ela está proposta a todos os homens, mas alguns aceitam e outros não, né? Contrariando uma doutrina que fala sobre a graça imerecida, né? Uma doutrina calvinista que diz que a graça, ou melhor, que a graça ela é irresistível. Nós não conseguimos resistir à graça, muitos resistem à graça é para todos, né? E muitos resistem, por isso tem muitos fora dos caminhos do Senhor, muitos desviados. Então a graça ela é irresistível, ela é apresentada ao homem. Aí, através do livre-arbítrio, nós vamos optar por querer a graça, querer a salvação ou não, né? É só um parênteses sobre esse assunto. Na parte 1.3 aqui, o escritor está falando sobre a exegese dos versículos 8 a 10. O que diz o versículo 8 a 10 desta carta aos Efésios, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vejam só que Paulo está dizendo, né? Que os crentes ali de Éfeso, né? E todos aqueles que recebem essa carta, por se tratar de uma carta cíclica, né? Que ela atendeu a todas as igrejas do passado e também as igrejas de hoje. Nós lemos e entendemos essa mensagem de Paulo para nós. Ele vai dizer assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Então a parte que nós aceitamos é a fé. Porém, aqui Paulo completa, né? Para demonstrar que nada o homem fez para merecer, porque a fé também vem de Deus. É um dom de Deus. Então Deus nos dá o dom da fé para aceitar a graça salvadora, né? E ele continua dizendo que não é por obras, para que ninguém se glorie, dizendo que, olha, eu sou salvo porque fiz isso. Não há nada que o homem faça para ser salvo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E aqui também cabe um comentário, né? Muitas vezes a gente vai pensar assim, ou pode pensar dessa forma, né? Que já que a salvação ela é pela graça, eu não preciso fazer boas obras. Mas o que Paulo está dizendo, e depois Tiago vai repetir isso, né? É que nós devemos fazer obras. As boas obras é uma característica de quem é salvo. Não somos salvos porque fizemos boas obras. Nós fizemos boas obras porque somos salvos, né? Essa é a exegese desse capítulo, desse versículo. Esta passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana, e daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos, né? Ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. Robertson vai dizer que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa, mas vale lembrar, né, que a fé ela também é nos dada por Deus para aceitar a salvação pela graça. Já Norman Geisler vai dizer que a fé é o meio e a salvação é o fim. É os teólogos, né, compartilhando aí seus pensamentos soterológicos, né, falando sobre a fé e a graça, essa relação, né? As soterologias inadequadas da antiguidade. Nós temos alguns grupos, começando pelos reencarnacionistas, né, que estão bem presentes nos dias de hoje. Até a nossa lição ela vai falar exatamente sobre isso, né, combatendo as antigas heresias que se apresentam com
aparência, né? Então os reencarnacionistas, o que diz essa teoria? É uma teoria antiga que às vezes, né, em algumas religiões, até os dias de hoje, elas se apresentam. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até esses ciclos da roda de renascimento pare de girar. O que vai dizer os reencarnacionistas, né? Que as pessoas vão morrendo, voltando, e na próxima vivência delas, elas vão melhorando e melhorando até chegar a um processo de perfeição. Isso seria um progresso evolutivo. Mas o escritor aos Hebreus, ele derruba essa tese lá no capítulo 9 e o verso 27, quando ele diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não há reencarnação. O que há, nós vemos uma vez ao mundo, e dentro desse período que nós estamos aqui, nós podemos até ter um progresso evolutivo, só que neste momento em que estamos aqui, né, na Terra. Como éramos antes, a gente vai melhorando a cada dia, é um progresso evolutivo, mas isso não fala de uma nova vida, de morrer e voltar dentro desse progresso, não, né? Tudo é o que acontece nesta vida. É como estamos aqui, Hebreus está dizendo, né, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e aí depois vem o juízo, onde ele vai prestar conta de tudo que ele fez nessa vez que ele morou, que ele viveu aqui na Terra, né? Nós temos também outro grupo, que é os galacionistas, né? Quem eram os galacionistas? É o nome dado aos legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, né? Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 1 e o verso 7. Esses judeus convertidos ao cristianismo, vejam que eram pessoas que se converteram ao cristianismo, eles queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. O que eles queriam dizer aqui, né? Os judaizantes da Galácia, que a lei de Moisés, ela servia como um ajudante da obra, da graça de Deus para a salvação. Quando nós entendemos que, pela Bíblia, né, que a graça de Deus, ela é suficiente para a salvação, não precisa nada ajudar a graça de Deus para a salvação, nem a lei de Moisés, nem os rituais judaicos, nada disso. A salvação, ela é completa pela graça de Deus. Em Atos capítulo 15, o verso 1, foi organizado inclusive um concílio, o concílio de Jerusalém, para discutir este assunto, né? Paulo, ele vai levantar a voz ali no concílio e vai dizer que cristianismo é uma coisa e judaísmo é outra, né? Quem é cristão judeu, que se circuncise, né? Agora, aqueles que não são os cristãos gentios, eles podem manter da forma que são, né? Dentro das suas tradições, desde que elas não entrem em combate ou embate com as ideias do cristianismo, pode-se viver a sua tradição. Então, na lei de Moisés, ela não serve como um ajudante da salvação. A salvação é pela graça e isto já basta, né? Nós temos o terceiro grupo, que é os gnósticos, né? Os gnósticos, ele tinha uma versão dualista do universo, né? Essa ideia vem do maniqueísmo, né? O universo é composto pelos reinos das trevas e o reino da luz. Eu botei lua ali, mas é luz, né? E os dois lutam pelo domínio da natureza do próprio ser humano. O que o maniqueísmo está dizendo? Que é um combate entre o reino das trevas e o reino da luz pelas decisões do homem, pelas decisões do ser humano, pelo próprio ser humano, para salvar. E ele precisa se libertar dessa prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação, que seria a salvação, só é possível por meio da gnose, né? O que seria gnose? Do conhecimento místico. Então são as três doutrinas, as três heresias antigas, né, que falavam sobre a salvação, que apresentam suas teorias, que geralmente são heresias, né? Porque nós podemos ver pela Bíblia que não se complementam, né? Nós temos também a soteriologia inadequada dos dias de hoje. Primeiro nós falamos sobre a antiguidade,
agora dos dias de hoje. E nós temos 3 exemplos também. O islamismo é um dos exemplos que apresentam a salvação de uma forma, né? O que vai dizer o islamismo? Se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Esse texto está no Alcorão, né? Acreditando a salvação a boas ações do homem. Se o homem tiver uma boa conduta moral, um bom caráter, ele vai ser salvo. Quando na verdade nós entendemos que não é bem assim, né? A salvação no contexto do islamismo, ela se dá por mérito e por obras. Mas nós entendemos que a salvação, ela não funciona desta forma, porque tem muitas pessoas, a maior parte das pessoas, posso dizer, elas têm um bom caráter, uma boa índole, né? Realizam boas ações, mas isso está falando de obras, não condiz com salvação. Agora, aquele que é salvo, ele realiza grandes obras, mas nem todos aqueles que realizam grandes obras são salvos. O texto de Paulo aos Romanos, capítulo 10 e o verso 9, vai trazer uma explicação para isso, né? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta é a condição para a salvação. Confessar ao Senhor Jesus de coração, né? Confessar que Ele é o Senhor da sua vida e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Essa é a condição para a salvação. E o salvo, volto a dizer, ele vai realizar boas obras, porque a fé, ela se baseia também nisso. Mas a salvação não, a salvação está condicionado a aceitar a Jesus como Salvador. Já o grupo das testemunhas de Jeová, elas falam que a salvação não está em Cristo, e sim na sua organização religiosa, né? Eles falam de 2 grupos de salvos, eles até pontuam que serão salvos 144 mil pessoas, que são chamados da classe dos ungidos. E o restante é a classe da grande multidão, né? Que não vai ser salva, que não está dentro deste grupo. Por quê? Porque já há um grupo pré-determinado para ser salvo. E esse grupo constam 144 mil pessoas, a classe dos ungidos. Mas o que Paulo diz, ou melhor, o que o evangelho de João, né? João no seu evangelho, o que ele escreve no capítulo 1 e verso 12? Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aos que creram no seu nome, não há um número pré-determinado. Tanto que na visão apocalíptica, na visão da revelação, João vai dizer que viu uma multidão a qual ninguém podia contar. Então não há um número exato de salvos, como diz ali, né, os testemunhos de Jeová. Essa parte dos 144 mil é uma simbologia escatológica, é uma tipologia, né? E porque quando fala de 12, fala da totalidade das tribos, é um número usado por Deus, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. E quando fala de 1000, está falando de uma grande multidão que ninguém pode contar. Quando a Bíblia fala em 1000, não é que é um numeral exato. É um grupo que ninguém pode contar, é muita gente, isso que significa, né? Então, ele fazendo uma tipologia ali, quando fala em 144 mil, ele está falando de grupos restritos de Israel, né? Isso já é um assunto mais escatológico, mas só para nós entender, e muitos que não se pode contar. Então essa que é a ideia dos 144 mil. O mormonismo também traz uma ideia errônea sobre a soterologia, né? Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons serão castigados e depois liberados para a salvação. Seria mais ou menos como a ideia do catolicismo romano como um purgatório, né? Aqueles que não são mormons, como diz aqui a teoria deles, né? Eles vão para um lugar onde serão castigados e depois de um tempo em que passar este castigo, serão liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência
as leis e ordenanças, né? Até essa segunda parte, até a gente entende mais ou menos como certo, claro que entendendo que a salvação ela não se dá por obedecer leis e ordenanças, né? Isso são características de quem é salvo, mas quem só obedecer as leis e ordenanças sem aceitar Jesus, ele não é salvo, né? Então, o que vai dizer os dois textos finais, aí já caminhando para o final da nossa aula, né? Tito capítulo 13, verso 5, vai deslumbrar, vai descortinar esse assunto, quando diz assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a fé como a graça, ela é nos dada a Deus. É como se Deus preparasse-nos, né, com a fé para recebermos e aceitarmos a graça para sermos salvos. Então já estamos finalizando então essa nossa lição, uma lição muito importante que vai falar sobre um assunto também muito importante, o assunto salvação. Agradeço a você que ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, né? Ative o sininho ali, e sempre que nós colocarmos algum vídeo novo será avisado. Nós temos alguns cursos de escatologia, algumas aulas escatológicas, também alguns outros assuntos gerais dentro da teologia, dentro do canal. Então espero que seja bênção para todos vocês. Em nome de Jesus, agradeço a sua audiência.